Olá, você está acompanhando o programa Live com Cristo, Palavra Fiel, o programa que foi criado para anunciar o verdadeiro Evangelho. Esse é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Belém, Rio Grande, RS. E essa é a sua rádio cristã, que apresenta sempre um conteúdo relevante para o seu discernimento e crescimento espiritual. O apresentador do programa é o pastor Caio Bittencourt. Lembrando que você poderá enviar suas perguntas pelos comentários no vídeo da live, que ficará gravada. As respostas serão enviadas assim que possível, tendo em vista a quantidade de comentários. Vamos à live? Olá a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através desta programação. Eu sou o pastor Caio, aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém, e você está entrando junto conosco nesta live. Vamos oferecer um louvor inicial àqueles que nos acompanham e, em seguida, estaremos trazendo uma reflexão e meditação dentro da Palavra de Deus. Olá, amados irmãos e ouvintes que nos acompanham. Estamos dando início à nossa palavra de reflexão nesta noite e nós estaremos abrindo as nossas Bíblias e você vai poder acompanhar aí na telinha da live os textos que Deus nos dirigiu nesta oportunidade. O texto ao qual eu quero ler
está registrado no livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 12 até o 14. Nós vamos fazer uma leitura inicial e estaremos entrando nos mistérios, entrando na profundidade da revelação da palavra de Deus, para que nossos olhos sejam abertos, para que o nosso discernimento seja aumentado e para que a nossa percepção espiritual possa crescer e possa ampliar o Senhor, a nossa fé. Mateus capítulo 4, versículo 12, diz assim: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Também queremos referenciar nesta oportunidade o texto do livro de Tito, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos também fazer a leitura inicial e queremos que você preste atenção naquilo que estará sendo exposto nesta palavra, porque o Espírito Santo falou forte ao nosso coração e nós queremos que você receba, não uma parte, não 50%, mas que você possa absorver 100% daquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta live. Tito, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Texto da palavra de Deus, texto da Escritura, que nós estamos mencionando aqui. O tema desta palavra, meus queridos irmãos e ouvintes, é o Sinédrio versus Jesus. Vou repetir para que você, meu querido ouvinte, para que você também, simpatizante da fé ou mesmo crente em Jesus, para que você possa refletir neste tema. O tema é o seguinte: o Sinédrio versus Jesus. Então, nós estamos diante de um texto e diante de um tema bíblico, ao qual vai Deus trazer ao nosso conhecimento a realidade espiritual que havia na época de Jesus. Para nós entendermos a realidade presente, nós precisamos olhar para o passado, porque aquilo que acontecia na época em que Jesus esteve na terra, acontece nos dias de hoje. Porém, o nosso desconhecimento, a nossa falta de compreensão do que acontecia na época em que Jesus passou por essa terra, na sua forma humana, nos faz ficar alheios à verdade da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo nos convida a entrarmos nessa história bíblica que vai nos trazer uma compreensão maior daquilo que acontecia na época em que Jesus esteve aqui, para que você possa olhar para o tempo presente com outros olhos. Porque a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de conhecimento nos traz muitas perdas. E nós precisamos, então,
aprender com o Senhor. E aqui estamos para isso. Eu peço a você, meu querido ouvinte, que faça a leitura bíblica conforme os textos e também faça ouvir, para que você possa entender o que Deus quer falar. O tema que o Senhor nos dava nesta oportunidade é um tema um tanto sugestivo, é um tema que nos chama a atenção, porque Deus está mostrando através deste tema inicial que há um embate, há uma diferença, há um confronto entre o Sinédrio e Jesus. Por isso que o tema é o Sinédrio versus Jesus. A palavra versus está dizendo algo que está em oposição. E aqui nós começamos a compreender que quando Jesus esteve aqui, ele não tinha só pessoas que gostavam dele. Ele tinha muitas pessoas que não gostavam de Jesus, que não simpatizavam com a fé que Jesus ensinava e não tinham aceitação da palavra que Jesus pregava. Posto isto, nós podemos então começar a falar do que era o Sinédrio. Essa palavra, para alguns ouvintes, pode ser uma palavra estranha, uma palavra até mesmo desconhecida, mas nós vamos entrar pelo texto bíblico e também pela história bíblica para trazer para você o que é que representa a palavra Sinédrio. O Sinédrio era, na época de Jesus, o poder religioso. O Sinédrio era a conjunção de vários sacerdotes estes que estavam dentro da casa de Deus, e eles faziam o ministério que o templo exigia, segundo a lei de Moisés. Eram eles que estavam trabalhando, oficiando o ministério dentro do templo e também nas sinagogas, né? As sinagogas eram como que filiais do templo, mas o ministério central e tudo apontava para o templo. Pois bem, o Sinédrio estava representado por várias classes de pessoas. O Sinédrio era composto por alguns escribas, o Sinédrio era composto pelos anciões, o Sinédrio também continha uma pessoa especial e diferenciada chamada de sumo sacerdote, que era a autoridade máxima, que tinha o poder de delegar e também de julgar. Era esta autoridade que tinha o poder de tomar as decisões que eram feitas em relação ao trabalho dentro do templo. O Sinédrio detinha o poder político, porque o povo de Israel também era uma comunidade, então o Sinédrio tinha uma autoridade para tomar decisões políticas. O Sinédrio também era relacionado com o poder religioso, o Sinédrio tinha poder de legislar, o Sinédrio tinha poder de julgar e, finalmente, o Sinédrio tinha poder para educar. O povo de Israel crescia ouvindo os anciões, ouvindo as palavras que vinham do Sinédrio, como que uma orientação para a vida cotidiana e também para a fé no Deus verdadeiro. Muito bem. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que o Sinédrio era uma autoridade constituída por Deus. Porém, a gente vai começar a entender, como já foi dito na palavra anterior, que nem tudo que Deus estabelece permanece, muitas das vezes, da forma que Deus quis que fosse. Porque Deus fez o ser humano. Deus criou Adão e Eva. E a gente entende pela Bíblia que o homem peca.
O pecado não tem a ver com Deus, o pecado tem a ver com a decisão do homem. Então Deus estabeleceu o ser humano, mas o homem se desvia, o homem vai por outra alternativa, o homem vai por outro caminho. E isso aconteceu porque o homem tomou decisões erradas, começando por Eva e depois Adão, que foi cúmplice do pecado de sua mulher. Então, por esta introdução, meus amados ouvintes, cristãos, simpatizantes da fé, nós podemos entender que Deus faz a coisa certa, mas se a gente escolher errado, a coisa desanda. Nós podemos entender que as coisas nem sempre vão estar da forma que deveriam estar. As coisas deveriam ser de uma forma, mas infelizmente elas podem entrar em uma outra condição, e isso acontece não só na questão espiritual. Nós temos, infelizmente, no Brasil, uma realidade que eu tenho certeza que você não precisa meditar muito para entender o que eu quero dizer. Nós temos uma realidade que não é a realidade que deveríamos estar experimentando. Por quê? Porque durante anos e anos e anos e gerações, os governantes, ou seja, a autoridade maior sobre a nação, não foi, em muitos momentos, aquilo que deveria ser. Então a gente entende que o governo é uma autoridade, mas a gente entende também que há desvios. Mas não foi estabelecido para uma coisa? Foi, mas não quer dizer que aquela realidade, aquele propósito vai ser respeitado. E isso, no nosso país, é fácil de compreender. O nome dessa palavra, quando há um desvio de propósito, é corrupção. Essa mensagem introdutória fica fácil de pregar no país do Brasil, porque corrupção é uma coisa que está na boca de todo brasileiro. Todo brasileiro, se você falar em corrupção, ele sabe imediatamente do que estamos falando. Por quê? Porque temos exemplos de sobra, né? Não só na geração atual, mas em muitas outras gerações passadas. Muito bem. A Bíblia vai nos trazer a mesma realidade e o mesmo contexto em relação ao Sinédrio. O Sinédrio, como eu disse, tinha poder político. Observa bem, o Sinédrio tinha poder legislativo. O Sinédrio tinha poder jurisdicional para trazer julgamento. E o Sinédrio depois também tinha o poder religioso e educacional. Quando nós abrimos a Bíblia, no texto de João, capítulo 18, o Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 37, Jesus está se deparando com um político. Olha que interessante. Jesus foi levado pelo Sinédrio na presença do quê? De um político. O texto diz o seguinte: então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Então Jesus estava sendo manipulado, presta atenção, meu querido ouvinte, irmão na fé, simpatizante do Evangelho, você que nos ouve, preste atenção no que eu vou falar, porque o Espírito Santo está falando comigo aqui. Jesus foi manipulado. Vou repetir, Jesus estava sendo manipulado. Manipulado por quem, pastor? Manipulado pelo Sinédrio. Porque Jesus foi apresentado a Pilatos. Jesus foi levado diante do político.
Político esse que não tinha nada a ver com a fé judaica, porque Pilatos era romano. E os romanos adoravam vários deuses. Adoravam Júpiter, adoravam outras entidades que não eram compatíveis com a fé do povo judeu. Mas, por força do Sinédrio, preste atenção, Jesus vai comparecer na frente de Pilatos. O Jesus que veio pregar no sentido espiritual, agora foi se encontrar numa situação espiritual e também política. Mas, pastor, Jesus veio na terra para ser deputado, para ser alguma coisa? Não. Jesus deixou claro que o reino dele não era desse mundo. Quando quiseram fazer ele rei, ele disse: "No meu reino não é desse mundo". Então ele deixou bem claro que o objetivo dele, como rabi, como pastor, né? Como diz o judaísmo, rabi, rabone, mestre, instrutor. O objetivo de Jesus não era ser político. O objetivo de Jesus era ser um mestre, era ser um profeta, era ser um apóstolo, era ser um servo do Senhor. Mas o Sinédrio, tomado por inveja, por isso o tema da mensagem é o Sinédrio versus Jesus, o irmão, a irmã, o ouvinte começa a perceber que há um antagonismo. De um lado está o Sinédrio, do outro lado está Jesus. O Sinédrio, tomado por inveja, leva Jesus diante do político. Leva Jesus diante de um homem de autoridade secular. E por que isso acontece? Isso acontece por muitos motivos, mas o fato é que havia uma pequena contaminação chamada inveja, que era predominante no Sinédrio, porque as obras que Jesus fazia, o Sinédrio não conseguia repetir. As obras que Jesus manifestava na terra, o Sinédrio não conseguia fazer nem 10%. Então, por causa de um sentimento pequeno, mas poderoso, chamado inveja, o Sinédrio pensa, arquiteta um plano para fazer Jesus cair. Porque se eles não podem derrubar Jesus espiritualmente, então eles vão mudar de esfera. Já que a gente não pode com ele, já que ele tem mais poder, mais sabedoria, mais santidade do que nós, então a gente vai mudar o nosso foco. Não vamos lutar nós com ele. Vamos colocar ele na frente do Pilatos, que aí o Pilatos é autoridade. E aí a gente começa a falar que ele fez as coisas, que ele é contra César, que ele fez várias coisas que estão ameaçando o governo instituído ali, que era o governo de Roma, para que Pilatos fosse uma marionete, fosse um instrumento para derrubar Jesus. Então aqui eu quero abrir seus olhos. Eu quero abrir os seus olhos para a seguinte verdade: Jesus não trabalha só dentro da igreja. Não, pastor, não. Jesus trabalha em todas as áreas da vida. Jesus trabalha na política, você está vendo aqui. Jesus trabalha na nossa vida espiritual, Jesus trabalha na nossa vida familiar, Jesus trabalha em várias áreas. Por que o senhor está falando isso, pastor? Eu não sei, mas o Espírito Santo quer que você entenda que o seu Jesus é muito maior do que você tem crido. Jesus não está só lá dentro das quatro paredes, não. Jesus não é alguém que, quando precisa de uma oração, alguém lá que diz que serve a Deus, vai lá, bota a mão na sua cabeça e faz uma oração. O Jesus da Bíblia não é esse. O Jesus da Bíblia é alguém que, quando tem que se deparar com uma autoridade secular, ele não foge. Ele estava lá diante de Pilatos. Ele estava lá diante de um governador. Então, o Jesus bíblico, para você começar a introdução da palavra, entender o que Deus quer falar, o Jesus bíblico é alguém que está atento a vários tipos de esfera de ação. O Jesus bíblico estava percebendo que Pilatos era só um meio dos judeus. Ele estava percebendo que Pilatos
não estava nem interessado em crucificar Jesus no primeiro momento. Mas os judeus, e quando eu digo judeus, eu não estou falando de todo o povo judeu, eu estou falando do Sinédrio. Fique bem claro, porque as pessoas têm um costume, né, até no meio cristão, de dizer que o judeu matou Jesus. Isso é um erro. Quem matou Jesus não foi o judeu, quem matou Jesus foi o Sinédrio. O povo apoiou o Sinédrio porque o Sinédrio era uma autoridade que o povo respeitava e o Sinédrio contaminou muitos do povo. Então isso a gente tem que frisar aqui. O Sinédrio levou Jesus diante de Pilatos para isso, para manipular as circunstâncias políticas e usar as circunstâncias políticas para abater Jesus. Então eu quero abrir os seus olhos para uma verdade que o Espírito Santo está mandando dizer. Cuidado para você não ser marionete de Sinédrio, viu? Cuidado para você não ser marionete na mão de autoridades religiosas. Por que você está falando isso, pastor? Eu nem sei. Porque o Sinédrio, na época de Jesus, manipula uma circunstância para levar Jesus a uma condição de julgamento político. E aí eu comecei a mensagem dizendo que o que acontecia na época de Jesus acontece hoje. Então significa que hoje, se você for um crente ou se você for uma pessoa leiga, o que é ser uma pessoa leiga, pastor? É uma pessoa que não está dentro da realidade, ele está só dentro da igreja. Ele não entende o que está acontecendo no mundo que ele está vivendo. Então, você vai ser presa fácil, porque o Sinédrio, Jesus, vai falando, pai. O Sinédrio, quem é o Sinédrio? É a autoridade religiosa. O Sinédrio pode te manipular. Porque se você não entende as circunstâncias que estão sendo participantes da sua vida, você vai ser massa de manobra na mão do Sinédrio. Ô pastor, mas o senhor não é pastor? O senhor está falando contra a categoria que o senhor representa? Não, não estou falando contra a categoria que eu represento. Eu estou falando que existem bons pastores e maus pastores. Na época de Jesus, a mesma coisa. Existia Jesus, que era o quê? Pastor. Jesus diz lá em João que ele é o bom pastor. Então ele não é só pastor, ele é bom. Olha que coisa interessante. Então, se Jesus diz, eu sou o bom pastor, esse adjetivo bom, ele não foi colocado nas escrituras por acaso. Jesus não falou isso por acaso. Jesus está querendo mostrar que ele não era só pastor. Oh, aleluia! Jesus era o bom pastor. Então, nós começamos a entender que nem todo pastor tem legitimidade para ser ministério. Não tem, pastor? Não tem. O senhor está dizendo que tem pastores que são ilegítimos? Exatamente o que eu estou dizendo. Que eu não vou rodear aqui não, irmão. Eu não vou rodear aqui não. Não vou usar subterfúgios. Não. A palavra tem que ser franca, tem que ser direta, tem que ser clara para você entender. Que não é porque é pastor que Deus está aprovando. Não é porque é pastor que Deus está dando ok, que Deus está dando selo de santidade na vida dele. Ah, pastor, mas então, como é que eu vou saber? A Bíblia está nos mostrando. O que Deus está nos trazendo aqui inicialmente, nessa introdução, é que Jesus estava lendo a Bíblia, ou lendo as Escrituras, né? Porque a Bíblia ainda não estava pronta, no sentido da Bíblia que temos hoje. Nós tínhamos, naquele tempo, as Escrituras do Antigo Testamento. Jesus era capaz de ler a Bíblia, mas Jesus era capaz de ler os acontecimentos fora da Bíblia. Jesus era capaz de perceber por que o Sinédrio estava fazendo o que estava fazendo. E eu quero trazer uma palavra para alguém que é ouvinte dessa palavra, que precisa entender que não é só lendo a Bíblia que você vai ser vencedor. Não é, pastor? Não. O senhor está desmerecendo a Bíblia? Não. Não sejam alguém que me entende errado, por favor.
Eu não estou desmerecendo a Bíblia, muito pelo contrário. A Bíblia é o maior livro que eu conheço. Porque, na verdade, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma coleção de livros. Mas o que o Espírito Santo está querendo dizer nesta primeira parte é que Jesus estava lendo a Bíblia no papel e estava lendo a Bíblia fora do papel. Porque quando nós vemos pessoas se movendo à nossa volta, nelas existe um sentimento, e nelas existe um propósito, um porquê. E nós temos que ser capazes de discernir por que determinadas atitudes são tomadas. Por que o Sinédrio leva Jesus diante de Pilatos? Jesus estava lendo essa ação do Sinédrio. Então, nós não podemos julgar a árvore pela aparência, pelas folhas ou pela sua pompa. Nós temos que ver os tipos de fruto que a árvore dá. Porque a árvore, Jesus disse, né? Que a árvore seria conhecida não é pelo tamanho, viu? Você que acha que porque a igreja é grande, não é o tamanho da árvore que vale. Não é pela quantidade de folha, porque a folha na árvore faz ela ficar bonita, faz ela ficar atraente. Então tem muitos ministérios que são atraentes, tem de tudo lá. Desde as crianças até a fase idosa tem atrativo para todo mundo lá. Mas a árvore não é valorosa para Deus pelo tamanho e muito menos pelas folhas. A árvore para Deus ela só presta se ela tiver os frutos. Então tem muita gente julgando a árvore pelas folhas, pelo tamanho, pelo tempo que ela foi plantada, porque tem instituições religiosas que já são seculares, né? A própria Assembleia de Deus, a qual eu sou pastor aqui, ministério próprio, né? Mas ela é uma instituição que já passou de 100 anos, né? 1910 foi quando os missionários vieram para cá. Então, o Espírito Santo está dizendo, não é o tamanho, não é o tempo que a igreja existe, não é as folhas, não é a amplitude dos galhos. E o que é, pastor? É os frutos. A árvore maior que tinha no tempo de Jesus era o Sinédrio. Não tinha igreja mais forte, não tinha igreja mais poderosa, não tinha igreja mais pomposa, não tinha igreja com mais recursos. Não tinha. O Sinédrio era uma potência. O Sinédrio tinha doutores da lei. Quando eles se juntavam, era um negócio que o povo ficava admirado. O Sinédrio dava aulas, né? O Sinédrio dava ministrações, conselhos. Então era a maior igreja da época. E pasmem vocês que estão me ouvindo, os nossos ouvintes e irmãos em Cristo. É o Sinédrio que está enfrentando o próprio Jesus. É o Sinédrio que está desafiando Jesus e lutando contra Jesus. Ô pastor, mas aí complicou. Irmão, complicou mesmo. Complicou porque o Sinédrio deveria ser aquele que recebe Jesus. Mas não é isso que aconteceu. Aí eu pergunto para você, que está me ouvindo nesta palavra, para você que está meditando comigo nesta verdade, para você que está meditando nestes pequenos detalhes ao qual o Senhor está expondo, o Senhor está perguntando para você se é que você tem refletido nisso, né? Mas se não está refletindo, vai refletir agora. Você tem refletido se o Sinédrio a qual você faz parte, se ele está apoiando Jesus, ou se ele está se metendo até com política para fazer o contrário do que Jesus quer que seja feito.
Ah, pastor, o senhor está acusando. Não estou acusando, estou falando da Bíblia para você. Vamos parar de ficar pegando palavras e achar que a gente tem algo contra alguém. Eu não tenho algo contra ninguém. A princípio, você não tem que ter algo contra ninguém. Mas você tem que verificar o fruto, meu querido. Você tem que ver o sabor. Você tem que ver se ele alimenta, se ele tem qualidade, ou se ele é um fruto podre, porque a árvore pode ser linda, mas ela pode não ter fruto nenhum. Se o sinédrio fosse por si só algo que já fosse aprovado, ele não estaria enfrentando Jesus aqui. Ele não estaria tentando matar Jesus, porque eles estão tentando matar, eles não querem mais calar Jesus. Porque teve um tempo que o sinédrio trabalhou para calar Jesus. Quando Jesus cura Lázaro, viu? Para você que não conhece a Bíblia, começa a abrir os teus olhos. Eles tentam matar Lázaro porque Lázaro é um milagre de Jesus ambulante. Então todo mundo que visse Lázaro ia perguntar, mas como é que você ressuscitou? Lázaro ia falar, foi Jesus. Quando Jesus cura o cego que estava lá no tanque de Betesda, quem é que te curou? O cego não soube responder, mas ele falou, eu não sei, eu era cego, agora estou enxergando. Aí em seguida o cego encontra com Jesus e Jesus então fala, fui eu que te curei, é aquele que fala contigo. Então, quando Jesus fazia os milagres, o sinédrio estava sempre fazendo uma reportagem, o sinédrio estava sempre atrás para saber o que Jesus está fazendo. Deixa eu ver o que Jesus está fazendo aí, deixa eu ver se ele está fazendo coisas que a gente não aprova. Então, o Espírito Santo está mandando você meditar, porque pode acontecer que alguém que está me ouvindo, o sinédrio ao qual você pertence, ele está fazendo o que Jesus mandou. Então é uma bênção, glória a Deus pela tua igreja, glória a Deus pela tua família na fé. Por outro lado, a Bíblia me apresenta uma circunstância onde o sinédrio está fazendo o que Deus não quer. E mais, o sinédrio não para na primeira tentativa. O sinédrio primeiro tenta matar os milagres de Jesus, tenta calar a mensagem. E quando Jesus continua crescendo no ministério, o sinédrio entende e faz uma resolução de que agora não adianta mais tentar calar a mensagem de Jesus, agora nós temos que matar Jesus. Então você tem que analisar, meu querido irmão ou meu querido ouvinte, se as mensagens, se o lugar que você tem por autoridade espiritual, se esse lugar te leva para o céu, amém? Continue lá, honre seu pastor, honre os obreiros, honre a direção da tua igreja. Porém, eu preciso ser bem claro, você pode estar num lugar onde você é feliz, mas Jesus está morto na tua vida. Jesus sumiu do teu coração. Você está lá por qualquer outro motivo, mas não é para buscar Jesus. Então isso é um indício de que Jesus está sendo apagado na sua história, de que Jesus não tem mais voz na tua vida. Jesus não está para aprovar ou para reprovar ninguém. Jesus está no centro. Ele não vai para a esquerda, não vai para a direita. Ele é justo juiz. Eu, como servo de Deus, também não estou aqui para apontar ministério ABC, a não ser que Deus mande, mas a princípio eu não estou aqui para isso. Porque tem algum irmão pode pensar, não, peraí, a gente não deve apontar o irmão. Aí vem com aquele versículo, não julgueis. Pois é, eu não posso julgar, mas a palavra pode. Eu não posso apontar o dedo, mas o Espírito Santo pode pegar o meu dedo e apontar. Porque o Espírito Santo é santo. Então nós temos que entender, nós temos que compreender que a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não é um livro folclórico, melhor dizendo. A Bíblia é um livro para você olhar, para você refletir e para você tirar lições. Se Jesus está sendo combatido aqui por aqueles que deviam apoiar ele,
Eu pergunto para você, você acha que isso não acontece hoje? Você acha que isso não se repete? Você acha que todos os crentes são tudo de Deus? Ah, que visão inocente você tem. Ai, todo mundo é de Deus. Ah, que visão mais bonitinha, mais lúdica do evangelho. Pois é, mas isso não é a verdade. Isso não é a realidade da Bíblia, não é o que a Bíblia me mostra. E o texto diz que Jesus é apresentado a Pilatos. E aí Pilatos diz para ele, logo tu és rei? Pilatos pergunta para ele, você é rei? Porque a preocupação de Pilatos era política, faz sentido. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Aí Jesus fala uma palavra que nós temos que observar. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. O Espírito Santo manda eu parar aqui para nós observar o que Jesus está falando. Jesus está falando para Pilatos por que ele veio nesta terra. E se eu sigo Jesus, eu tenho que copiar o que Jesus deixou escrito. Jesus veio e nasceu e veio a esse mundo para dar testemunho da verdade. E tudo aquilo que está fora da verdade estará também contra o meu testemunho. Então, eu começo a entender que se você não entendeu por que você veio ao mundo, você que é cristão, você precisa olhar para o que Jesus disse. Eu para isso, é para isso que Deus te fez nascer. Eu para isso nasci, disse Jesus, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então aqui eu quero que você entenda que se você estiver na verdade e o seu líder estiver na mentira, vai se repetir o cenário que havia entre o Sinédrio e Jesus. Não é uma questão de nós gostar do nosso líder, porque o evangélico ele se engana, ele pensa que a gente tem que se dar bem com todo mundo. A Bíblia diz para a gente tentar se dar bem, mas não quer dizer que isso vai ser verdade, porque Jesus não está se dando bem aqui não. Jesus não está se dando bem, na verdade Jesus está se dando bem mal aqui. Porque estão levando ele para ser julgado e desse julgamento vai vir a cruz e da cruz vai vir a morte. Então essa história de evangelho que eu tenho que me dar bem com todo mundo, isso aí, irmão, isso não é bíblico. Eu não tenho que me dar bem com todo mundo. Eu tenho que dar testemunho da verdade para todo mundo. Porque se todo mundo estiver do lado de Jesus, eu vou me dar bem com eles. Por quê? Porque eles estão do mesmo lado que eu estou. Agora, se eu dou testemunho da verdade e ele quer permanecer na mentira, como é que eu vou me dar bem com alguém que não quer viver a santidade que eu participo? Como é que eu vou me dar bem com alguém que está aliançado com o Sinédrio, que não quer Jesus, não quer obedecer Jesus? Porque as pessoas têm se enganado. Preciso falar porque Deus está mudando a mensagem aqui e está mandando eu dizer. Você está acreditando, ela está acreditando, ele tem acreditado que estar participando dentro de uma igreja, que ser chamado de cristão, que ter irmãos que diz, ô irmão, ô fulano, é o suficiente para ser de Deus. Não, isso não é suficiente.
Porque os irmãos de Jesus, porque Jesus era judeu, né? O Sinédrio também era. O próprio povo de Jesus aqui está rejeitando ele. Não na totalidade, já falei sobre isso, né? Para a gente não acusar o povo judeu. Quem está fazendo isso é o Sinédrio no primeiro momento. Porém, o Sinédrio é da mesma estirpe, vou usar uma palavra aqui para você entender, é da família de Jesus. Porque se Jesus é rabi, se Jesus é pastor, o Sinédrio também é composto por vários pastores. É do mesmo tipo de autoridade que Jesus tinha. Porém, eles estão do lado oposto. Eles estão do lado contrário. E Jesus diz que nós viemos a esse mundo, se nós quiser ser como ele foi, ou obedecer o seu testemunho, a sua prática de fé, né? Porque ele fala dele, mas nós temos que copiá-lo, né? O cristão, o que é a palavra cristão? Pequeno Cristo, é uma imitação de Cristo. Então ele diz que o objetivo dele, e assim se torna também o nosso, se nós quisermos estar com ele, é dar testemunho da verdade. É dar testemunho da palavra, porque a verdade é a palavra. João 17:17 diz: limpa-os pela palavra, a tua palavra é a verdade. Então a verdade não é a igreja A verdade não é a igreja B, a verdade não é a igreja C, a verdade não sou eu, a verdade não é você. A verdade é a palavra, segundo as Escrituras Sagradas na unção do Espírito Santo. Então Jesus diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E se a igreja que você pertence não ouve mais Jesus, se a igreja que você pertence não é fiel à palavra e à Escritura, comece a entender que a sua salvação está em risco. Comece a entender que a sua alma está em risco. Comece a entender que esta igreja pode usar inclusive políticos para te manipular, como estavam fazendo com Jesus aqui. E o interessante é que o versículo 38 diz que Pilatos faz uma pergunta a mais para Jesus. O texto diz: perguntou-lhes Pilatos, que é a verdade? O que chama atenção é que Pilatos não conhece a verdade. Mas Pilatos faz uma pergunta para tentar entender o que é a verdade. E agora nós entramos numa questão que o Espírito de Deus está me dizendo que Pilatos está querendo conhecer a verdade e os cristãos... Jesus, é para falar? E os cristãos fecharam os olhos para a verdade. O incrédulo está perguntando para Jesus, que é a verdade? E o cristão fechou o livro sagrado e não quer mais ser confrontado pelo livro da verdade, a Bíblia Sagrada. Parece que o incrédulo está mais crente do que nós. Parece que o incrédulo está mais crente do que muito crente, porque o crente não pergunta mais pela verdade. Muitos crentes estão baseados na sua liderança, mais nada. Não vai na Bíblia, não lê a Bíblia, não ora, não pede para o Senhor discernimento para saber se a liderança ainda está na mão do Senhor. O Espírito Santo está dizendo: você não quer conhecer a verdade? Você vai ser cada dia mais marionete na mão daqueles que estão na mentira. Se você não quiser conhecer a verdade, você nunca vai ser liberto. Jesus disse: conhecereis a verdade. E a verdade, não é a igreja, não é o ABC, e a verdade vos libertará.
Ah, pastor, então se eu não conheço a verdade, eu sou um cristão que não é liberto? Exatamente. Ah, pastor, então eu posso ser um cristão que não tem nada de Cristo? Exatamente. Ah, pastor, quer dizer que eu posso estar perdendo até para aquele que é incrédulo, que ele está perguntando para Jesus o que é verdade, e eu fechei o meu coração para a verdade. Verdade, é isso mesmo. E é assim, meu querido ouvinte, é assim, você que me escuta através dessa palavra, que a mentira se instala. Mas, pastor, como é que a mentira se instala? A mentira se instala quando há uma negação da verdade. Só que Satanás, ele, apesar de ser perdido, ele tem uma sabedoria maligna, ele tem uma arma contra a igreja. Qual é esta arma, pastor? Esta arma está registrada no capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo também 3. O Espírito Santo vai te abrir os olhos para você entender por onde que o demônio entra. Por onde que o demônio se instala. Pastor, mas o demônio pode entrar na vida de um cristão? Ele não só pode, ele entra e ele faz morada. Verdade, pastor, nunca me falaram isso. Ele entra, toma conta da casa e se ninguém tiver autoridade da parte de Deus, ele não vai sair de lá. Porque ele é intruso. Se você deixar a porta aberta, ele entra. Se você deixar a janela, ele entra. Se você deixar uma fresta, uma pequena abertura, ele também entra. Você quer ver? Gênesis capítulo 3, no versículo 3, diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então aqui a gente tem um episódio aonde Eva está conversando com a serpente. Observe isso. Eva está dando papo para quem não é para dar. Ô pastor, mas o senhor falou agora há pouco que não é para, a gente não vai se dar bem com todo mundo. Pois é, porque quando as pessoas estão cheias da serpente nelas, eu tenho o dever, às vezes, de pregar para ela, mas eu não tenho o dever de dar papo para ela. Percebe? Esse evangelho bonitinho, onde todo mundo é inclusivo, todo mundo está dentro, nós temos que amar. Esse evangelho não é o bíblico. Porque tem pessoas, presta atenção no que eu vou falar, assim como o Sinédrio estava usando o Pilatos como uma marionete, a serpente vai usar Eva para Adão como uma marionete. E por que que isso está acontecendo? Porque Eva deu papo, Eva deu conversa, Eva abriu comunicação com o diabo. Ah, pastor, mas eu não faço isso. Será? Quando você dá papo, quando você fica íntimozinho, quando você vai na casa do fulano, da fulana, e a fulana não é liberta, se o demônio está na vida dela, e o demônio fala através dela, porque aqui o diabo é personificado por uma serpente. Lá na situação de Jesus, o diabo é personificado no sinédrio. O diabo sempre tem alguém para ele usar. Sempre tem alguém para ele fazer de cavalo. Porque ele não pode, ele é espírito, então ele tem que usar, muitas das vezes, né, em muitas situações, ele tem que usar alguém que está disponível. Sabe quando você vai pegar o Uber? Você não está preocupado qual Uber que será. Você quer um Uber que te leve. O diabo é a mesma coisa. Se ele vê um Uber, um cristão meia boca, ele vai pegar aquele cristão e vai fazer daquele cristão o Uber. Ou seja, o cristão vai levar ele aonde ele quer.
Depois que ele chegar onde ele quer, ele pega o cristão e manda passear. Porque ele não está preocupado com o cristão ou com a cristã. Ele está preocupado com quem dá oportunidade para ele usar. Com quem é cavalo, ele pode montar em cima. Então, se você dá papo, se você tem intimidade, comece a entender o verdadeiro evangelho. Se você anda com quem não é para andar... Ah, pastor, mas isso aí é uma interpretação sua. Não é não, Salmo 1. Estou lendo o Gênesis, então vamos para o Salmo 1. Bendito aquele que não senta na roda dos escarnecedores. Hã? Já viu o que diz o Salmo 1? Eu posso abrir ele para você aqui, ó. Para mim ser mais fiel ao que está escrito. Esse propósito da nossa live, irmãos, é ser fiel às escrituras. Olha o que diz aqui no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ah, pastor, mas ele é ímpio. O ímpio eu não ando mesmo. Não se detém no caminho dos pecadores. Às vezes o cara é cristão, mas está vivendo pecado. Ele se comporta como um pecador. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. Quando você está na rodinha, para você ser social, para você ser sociável, às vezes você está no meio dos escarnecedores. E o diabo está usando os Uber lá. Está usando os instrumentos que tem lá, que está dando chance para ele. E aí quem está falando com você não é o fulano, não é a fulana, é o diabo. Você está falando com a serpente e você não percebe. E toda vez que a gente fala com a serpente, a gente não está preparado, ou a gente não está diligentemente, né, vigilante, a gente não tem discernimento, propósito da nossa live, né, trazer discernimento e crescimento espiritual. A gente permite que ela bote alguma coisa, algum conselho, alguma palavra estranha para nós ouvir. Dessa conversa, dessa abertura, observa, que Eva dá, é que vem a desgraça sobre o mundo. A desgraça de pessoas não começa grande. O fogo não começa em toda a selva, em todas as árvores. O fogo começa com fósforo. O fogo começa com uma brasa jogada numa lenha seca. Ah, só está conversando ali. Só está conversando. Se você ler o versículo 2, está dizendo assim, ó, respondeu-lhe a mulher. A mulher não tinha que responder, a mulher tinha que fechar a porta. Ah, não, mas eu não posso ser uma pessoa antissocial. Não, você tem que ser antissocial quando as pessoas que você discerne que estão falando pela serpente. Ah, pastor, mas eu trabalho num lugar que as pessoas são tudo demoniado. Mas aí, meu irmão, você não está lá para conversar coisas pessoais. Você está lá para fazer uma função profissional. Aí é uma outra circunstância. Não confunda a vida cristã com o seu trabalho. Porque se Deus não quiser que você esteja naquela porta de trabalho, Deus mesmo vai providenciar alguma situação para te mostrar que você tem que sair dali. Que tem gente que é bitolado, né? Não, mas eu estou no meu trabalho. Então, se for assim, mano, nós não vamos conversar, nós não vamos nem viver nesse mundo. Porque esse mundo já está em trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas o que Deus está falando aqui é daquilo que comporta, daquilo que toca na tua vida pessoal, na tua vida íntima, na tua vida particular. Eva estava dentro do jardim. O que é o jardim, pastor? A casa. Eva não estava no ambiente profissional. Presta atenção, viu? Eva estava no jardim. Quem é que morava no jardim? Uma família. Quem é que é essa família? Eva e seu esposo. O que é o jardim? A casa que Deus deu para eles morar. A serpente se apresenta na porta da casa. O que Eva deveria ter feito? Bater a porta na cara da serpente. O que Eva fez? O contrário. Eva abriu a porta e falou, entra, serpente, vamos bater um papo, vamos tomar um café. Tomou café com a serpente e quando foi jantar estava morta.
E o pior, ainda levou o marido junto. Que foi um banana, né? Que deveria ter parado a mulher e não parou. Por que ele não parou a mulher? Oh, Deus está mandando eu falar, está mudando a mensagem, irmão. Ele não parou a mulher porque ele não queria ter problema no casamento. Viu? Para você que diz que ama Jesus, mas quando alguém que é da tua família está fazendo algo e Jesus fala para ti, te aparta. E você, para não ter problema, para não gerar estresse, você, não, tudo bem, deixa para lá. Eva fez isso, olha o resultado. Estamos sofrendo as consequências até hoje. Você fica doente? Para você ouvinte que não entende, como é que eu sofro as consequências, pastor? Eva estava no jardim, que é a casa que Deus deu para eles morar, lá não tinha doença, lá não tinha morte, lá não tinha resfriado, lá não tinha AIDS, não tinha câncer, não tinha nada. Lá era só coisa boa. Quando Eva peca, além da maldição espiritual, que é a perca da presença de Deus, que é a principal, Eva também recebe todos os males, entre eles as doenças, as enfermidades. Você, como descendente de Eva e de Adão, eu, como descendente de Eva e de Adão, fico doente até hoje, mesmo sendo cristão. Ou seja, há mais de 5.000 anos eu estou pagando porque eles foram irresponsáveis. Porque eles foram irresponsáveis, eu estou sentindo os efeitos até hoje. Você está sentindo os efeitos até hoje. Seu filho fica doente, você se lembre, quando seu filho fica doente, aquela Eva e aquele Adão não deviam ter feito, né? Graças a Deus que nós temos Jesus, mas você vê que a colheita do pecado está sobre nós até hoje. Tudo porque Eva não bateu a porta na cara. Tudo porque Eva chamou a serpente para tomar café. Foi conversar com a serpente numa hora que não era para conversar. Ah, pastor, mas esse evangelho aí tá bem diferente, pastor. Não é isso aí que eu escuto na igreja, não. Então começa a pensar. Porque você pode não ficar doente material, você não pode não ficar doente de um resfriado, de uma gripe, mas você pode ficar doente espiritual. Você já pode estar morto espiritualmente. Então o Espírito Santo começa a trazer para nós uma percepção muito mais aguçada daquilo que temos que evitar, porque antes de a gente receber de Deus, a vitória não começa com aquilo que a gente recebe, a vitória começa com aquilo que a gente evita. A vitória não começa com aquilo que Deus vai me dar, que é o que as igrejas, na maioria dos casos, pregam. A vitória começa com aquilo que eu tenho que evitar. Ah, pastor, mas aí eu vou me tornar um antissocial? Ué, seja antissocial, mas permaneça vivo. Você prefere ser um socialite e estar morto? É uma decisão que cabe a cada um de nós. O Senhor está dizendo nessa palavra que para servir a Deus, para ser de Deus, você vai ter que dar uma palavra contrária, às vezes, a um cônjuge teu. Ah, pastor, mas vai gerar briga. Ué, sinto muito. Porque nós já estamos em guerra. E a guerra não é contra o cônjuge, para você entender. A guerra é contra o diabo. Mas se o diabo quiser usar o cônjuge, eu vou ter que contrariar. E num caso extremo, eu vou ter que me separar. Ah, pastor, essa daí não. Essa daí, o senhor está ultrapassando. Não, senhor. A Bíblia diz: amai o próximo. Quem que é o seu mais próximo na sua casa? É o seu cônjuge. Ah, pastor, então. Mas a Bíblia também diz: amai o próximo como a si mesmo. Antes de amar o próximo, tem que se amar a si mesmo. Ah, pastor, é verdade mesmo, né? A gente lê o versículo pela metade. A Bíblia não diz para amar o próximo. Não, não. Isso é meia verdade. É verdade pela metade. A Bíblia diz: amarás o teu próximo, aí tem um detalhezinho. Como a si mesmo. Quer dizer que, para mim amar o próximo, a base do amor não é o próximo. A base do amor é a mim mesmo.
Porque se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo depois? Se eu não me cuidar, como é que eu vou cuidar do próximo? Se eu não estiver bem, como é que eu vou resgatar o próximo? Se eu sou um pastor que está vivendo caído, como é que eu vou pregar uma palavra para chamar a atenção e trazer vida para o próximo? Ai, pastor, que evangelho diferente, pastor. É versículo pela metade. Não, temos que amar o próximo. Temos que amar o próximo. Mas não amarás o teu próximo sem amar a si mesmo. Pastor, mas amar a si mesmo não é egoísmo? Não. Porque se você não cuidar da tua vida, depois de Deus é você que tem que cuidar. Quem é que vai cuidar? Quando você acorda, você escova os seus dentes. Deus está mandando falar. Quem é que cuida de você? Você. Quando você precisa fazer alguma coisa, quem é que vai fazer? Você. A não ser que seja alguma coisa que você possa passar para alguém. Mas aí alguém quer te ajudar. Mas geralmente as coisas mais básicas somos nós que fazemos para nós mesmos. Tá entendendo? Você tá sujo. Quem é que vai se lavar? Você. É você que vai cuidar de você. Então esse amar ao próximo é a Bíblia pela metade. Pois é, mas é justamente Bíblia pela metade que é a estratégia que Satanás usou aqui, porque Satanás diz para eles, no versículo 4, só para você entender, que Satanás ele não vai vir só com mentira, ele vai vir com um pouco de verdade misturado com mentira. Olha o que diz o texto. Então a serpente disse à mulher, quem é que está falando aqui? A serpente. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Observe que eu vou incluir esse versículo na nossa live aí para você observar. Eu estou tirando foto dos versículos para mim não ficar digitando, para alguém não pensar que eu adulterei a Bíblia. Até esse detalhe Deus teve com nossa live aqui. Quando ele diz aqui no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Verdade. Tá vendo que o diabo está falando a verdade? No versículo 5 é verdade, mas no versículo 4 ele diz, é certo que não morrereis. Mentira. O diabo misturou. Ele fez uma maçaroca de uma parte de mentira com uma parte de verdade. E o que dá isso? Isso dá queda. Porque Deus tinha dito no versículo 17 do capítulo 2, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes ou comeres, certamente morrerás. Então Deus deixou bem claro, você vai morrer, não come que você vai morrer. A serpente disse no versículo 4 do capítulo 3, é certo que não morrereis. Mentira. O que ela fala de verdade? Ela fala que vai abrir os olhos. E isso acontece no versículo 7 do capítulo 3. Abriram-se então os olhos de ambos, tá vendo? Então esse amar o próximo é mentira, é a serpente que está falando. Como é que o texto diz? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ai, pastor, isso está complicando, pastor, porque o que eu escuto na igreja, pastor, é só que eu tenho que abraçar, é só que eu tenho que beijar, é só que eu tenho que receber. Pregar uma mentira para você, porque essa mentira veio com uma cara de meia verdade. A verdade não é essa. Ah, pastor, mas eu não tenho que amar o próximo? Tem. Mas até para você expressar o amor, Deus te dá estratégia. O Espírito Santo quer que você entenda que ninguém te ama mais do que Deus.
E Deus não tinha para Eva que ela tombasse, que ela caísse em pecado. Deus não tinha para Adão. Porque se Deus tivesse queda para Eva e para Adão, ou para Adão e Eva, né? Deus não tinha dado um jardim lindo. Deus não tinha dado um lugar maravilhoso. Deus não tinha dado um lugar que seria tão cheio de graça e cheio de virtude. Então o Espírito Santo abre os teus olhos e nós estaremos trazendo para você exatamente aquilo que a palavra diz. A palavra diz que Eva é o princípio. Por que eu digo princípio? Foi ela que pecou primeiro. A responsabilidade não era dela, era de Adão. Mas quem pecou primeiro? Quem abriu a porta para o diabo entrar? Foi a mulher de Adão. Por que ela abriu a porta? Porque ela acreditou em alguém que tinha uma instrução contrária à instrução que Deus havia dado para ela. E Deus era o pastor desse casal. Então cuidado quando alguém vir querer te pastorear com coisas que a Bíblia não aprova. Porque eles tinham pastor, viu? Ah, pastor, mas eu não preciso de pastor. Precisa, porque Deus, Jesus, era o pastor desse casal. É, pastor, é. A Bíblia diz aqui no versículo 8, se você quiser, Gênesis capítulo 3, versículo 8, Deus está mandando falar, eu creio que Deus vai fazer essa mensagem ficar em duas partes, viu, amados? Mas Deus está dando para mim assim, eu preciso ser fiel. O versículo 8 do capítulo 3 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O Senhor está mostrando que eles ouviam a voz do Senhor, que o quê? Andava dentro do jardim. Se Deus andava no jardim, é porque Deus, nesta condição inicial, pastoreava eles. Então você pode ter uma igreja onde Deus é seu pastor através do homem pastor que Deus levanta. Mas você também pode ter uma igreja, você pode estar numa igreja onde o teu pastor faz o papel da serpente. E você tem que descobrir quem é que está te pastoreando. Ou melhor, quem é que está falando com você através do ministério. Pastor, eu nunca pensei nisso. Pois é, comece a pensar hoje. Comece a pensar todos os dias da sua vida. Ah, pastor, mas aí, pastor, a vida pode se tornar um pouco mais difícil. Você quer ir para o céu? A pergunta é essa, você quer ir para o céu? Porque se o homem estava no jardim e Deus mandou ele sair, Deus mandou, pastor? Mandou, quer que eu leia para você? O Espírito Santo está abrindo a mensagem, viu, irmãos? Eu não ia pregar isso aqui, não. Se você ler o capítulo 3, versículo 22... Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, come e vive eternamente. O Senhor aqui traz uma decisão sobre o homem. Versículo 23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Deus lançou o homem fora do jardim. Por quê? Porque o homem não agradava mais a Deus dentro do jardim. É como que Deus dizendo: se não me agradar aqui do jeito que eu quero, eu te ponho para fora. Ai, pastor, que Deus antissocial, é o Deus da Bíblia. Não agradou, ele põe para fora. Agora vamos aplicar essa palavra no céu. Eu falei para você que se você quer ir para o céu, né? Vamos aplicar essa palavra em relação à eternidade. Você quer ir para o céu? Ah, pastor, eu quero. Então, se você não fizer o que Deus quer, ele não vai nem te levar para lá, porque Adão estava dentro e Deus pôs para fora.
Mas se você não agradar a Deus, já que você está na terra, você vai continuar fora, porque você não vai chegar nem a entrar lá. Pastor, mas nunca me pregaram isso. Eu tô em choque aqui, pastor. Pode ser que algum irmão tá falando, alguma irmã tá falando. Eu tô em choque, pastor. Então fique em choque, mas seja alguém que comece a entender a verdade. Porque você não vai para o céu de qualquer jeito. Você não vai para o céu porque você está na igreja ABC. Se você está na igreja e a sua vida não participa daquilo que Deus se agrada, e o que Deus se agrada, pastor? Obediência. Porque Deus falou uma coisa, a serpente falou outra. Quem que Eva obedeceu? A serpente. O que Deus fez, pastor? Gênesis 3, 23. Por isso, pela desobediência, o lançou fora do jardim. Vai ter muita gente que vai ficar fora do céu. Acorda! Vai ter muita gente que vai ficar fora das mansões celestiais, mesmo sendo crente, porque Adão e Eva criam em Deus, porque Deus tinha dado tudo para eles, eles conheciam a voz de Deus, porque Deus andava com eles no jardim. Então, mesmo sendo crente, sabendo que Deus é Deus, vai para fora. E para você que acha que ser de Deus é só ser educado, que tem esse conceito no evangelho mentiroso. O versículo 24 vai e dá uma pá de cal aqui, ele diz o seguinte: expulso o homem. Deus não tirou o homem devagarzinho. Deus não tirou o homem a passos lentos. Não. Deus tirou o homem de uma forma grosseira. Deus expulsou. Está escrito aqui, irmão, não é eu que estou inventando. Expulso o homem. Aí o texto diz: colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia. Para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Deus colocou o homem para fora. Vou usar uma expressão para você me entender. Deus deu um coice no homem. Ai, pastor, Deus não é meigo? Não. Quem falou para você que Deus é meigo? Ai, pastor, Deus não é educado? Depende. Com quem obedece, ele é educado. Com quem obedece, ele é manso. Mas tem situações que ele é grosseiro. Que ele não vai ser aquele Deus que estão pregando por aí, o Deus politicamente correto. Não, pastor, mas a gente tem que ter amor. Ué, Deus não é o amor? Responde aí. Deus é amor? A Bíblia diz que Deus é amor, tá lá em 1 João capítulo 5. Tem vários versículos lá falando que Deus é amor. E por que o amor deu uma patada aqui? Porque Deus é amor, mas também é justiça. Mateus capítulo 6 diz isso. Buscai o seu reino e a sua justiça. Se não se encaixar dentro do jardim, sai fora, vai para fora. Vai ser cuspido para fora. É isso aí. Vai ser expurgado, que nem uma larva que está dentro da pele. O Espírito Santo está mostrando para a igreja que se não agradar, Deus põe para fora. Ah, pastor, mas eu continuo indo na igreja. É porque muitas das vezes a igreja que você vai já está fora também. Então você está na igreja, mas está fora da presença. Você está na igreja dos homens, mas você está fora da presença. Você está fora do jardim do Senhor. E onde que é o jardim final do Senhor? O céu. Se você não tiver a santidade, meu querido irmão, meu querido ouvinte, você não vai para lá. Pastor, mas então está um engano terrível. Pois é, por isso que eu estou pregando isso para você. Por isso que Deus não deixa eu pregar o que eu ia pregar para pregar isso para você.
E o que Deus fez no versículo 24? Ele botou uma espada, ele está dizendo, se tentar passar aqui, eu te corto, eu te mato. Porque enquanto está fora do jardim, ainda pode voltar. Se consertar, ainda pode voltar. Mas se bancar o valente e tentar entrar na marra, Deus está dizendo, ele botou uma espada. O que a espada faz? Que eu saiba, a espada serve para, entre outras coisas, cortar. Deus te corta definitivamente da presença dele. Ah, pastor, Deus não faz isso. Faz e fez. Ele não fez com 1 nem com 2, ele fez com 1/3 do céu. É, pastor, é. Você não sabia que Lúcifer, antes de cair, que hoje é o diabo, você não sabia que ele levou 1/3 dos anjos com ele? Aonde ele estava vivendo? Com Deus. Aonde ele estava participando da santidade? Em Deus. Aonde ele estava experimentando da presença e da majestade do Senhor? No céu. E o que Deus fez? Expulsou. E o que Deus fez? Ele mandou embora. Mas mandou embora sim, expulsou. A mesma coisa ele fez com Adão e com Eva. Está escrito isso na Bíblia, pastor? Deus está mudando a mensagem, tá, querido irmão? Vamos ter a segunda parte. Porque eu não estou conseguindo pregar, o Senhor não está deixando, Ele está levando para cá. Apocalipse, capítulo 12. Para você ver que o Deus que eu estou pregando, Ele está lá no Gênesis, que é do Velho Testamento, mas Ele está no Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. Apocalipse 12, versículo 9. Está escrito assim, ó. Vou ler o versículo 8 para você entender o contexto. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Está vendo? O lugar deles no céu não se achou mais. Eles perderam a vaga. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão. Mesmo comportamento que Deus usou lá, foi bruto em jogar o homem para fora, foi o que Deus fez com esse anjo. Só que não foi ele só que foi expulso. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, a que estava lá no Éden, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Quem sabe Satanás tem seduzido você, né? Quem sabe Satanás tem seduzido algum dos ouvintes? Aí ele diz, sim, foi atirado para a terra. Tá vendo? Que ele foi jogado com violência. Foi atirado para a terra e com ele, olha agora, os seus anjos. Ou seja, ele não caiu sozinho. Eva também não caiu sozinha. Eva caiu e levou o marido junto. Satanás caiu e levou os anjos que ele convenceu a pecar contra Deus. O versículo 13 de Apocalipse 12, Jesus está mandando, irmão, eu vou falar. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, já foi expulso, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. O dragão, que é o diabo, que é a serpente, ele continua perseguindo a mulher. Quem que é a mulher? A igreja. Ele continua indo atrás da igreja. Para quê? Para tirar a vaga que a igreja tem, que ele perdeu. A igreja tem acesso ao que ele não tem mais. Então a inveja, do mesmo jeito que o Sinédrio tinha inveja de Jesus, Satanás tem inveja de você e de mim, porque tu pode ser o mais miserável dos homens, mas se tu te arrepender, se tu entrar na comunhão, tu vai entrar nas bodas do Cordeiro, tu vai para o céu com Jesus, e ele não pode mais ir para lá. Então isso deu inveja nele, e dá inveja até hoje.
Então o Espírito Santo está abrindo bem os teus olhos e te fazendo perceber o que é que você pode perder. Amém, meus irmãos? Amém, meu querido ouvinte?